Olá, bem-vindos, alunos e professores do oitavo ano, a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje está um friozinho, né? Mas a gente tem que ficar aí encolhidinho, mas participando e assistindo a aula. Sou o professor Mauro Farias. Nossa aula de hoje, recursos persuasivos, para que te quero? Olha só, para que te quero recursos persuasivos? Aula da professora Silene, né? O tema da aula, o uso de recursos persuasivos. Identificarem textos argumentativos, é o objetivo da aula, né? Identificarem textos argumentativos, o uso de recursos persuasivos, refletir acerca da função de recursos persuasivos usados na construção do ponto de vista e do valor semântico argumentativo de alguns elementos. Para isso, a professora Selena está aqui ao meu lado. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudante do oitavo ano, professores e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. E realmente, hoje nós vamos pensar na questão semântica. E quando fala essa palavra semântica, pode até assustar, mas não se assuste aí, aluno do oitavo ano, que a questão semântica é saber muito mais do que aquela palavra ali na classe gramatical representa, se é um verbo, um advérbio, um adjetivo, é você saber ela dentro de um contexto. E nós vamos ver agora algumas palavras dentro do contexto argumentativo. E falando em argumentos, tem uma pergunta aí que eu quero saber, mas assim, não precisa ser necessariamente uma situação verídica que você defendeu, tá? Já vou adiantando logo. Até vou perguntar para o Mauro antes. Mauro, você já defendeu assim um argumento ou uma situação que você teve que usar bons argumentos? Quando foi? Fala aí para nós, por favor. Então, ela me preparou para isso, tá, gente? E eu ainda não tenho a resposta. Na verdade, é assim, eu falei para ela que várias situações a gente tem que saber argumentar, né? Eu tenho filhos, eu acho que os melhores argumentos eu uso com os meus filhos, né? Porque convencer os pirralhos é complicado. Então, assim, sempre vem com uma situação e a gente tem que tentar convencê-los de alguma forma, né? No papo, e aí a minha filha, por exemplo, de 6 anos, ela já exige ótimos argumentos meus, né? Então eu tenho que explicar direitinho. Então eu uso os melhores argumentos com os meus filhos. Então, eu também, os meus melhores argumentos são com os meus filhos. Eu tenho 2 adolescentes, na verdade já um rapaz, né? Um que vai fazer 18 anos amanhã, né? Beijinhos, parabéns. E outro que tem 15 anos. Os melhores argumentos são com eles, porque só falar porque sim ou porque sua mãe não é o suficiente. Eles querem saber, tem que ter uma justificativa. E aí, para vocês aí, já pensando no contexto que vocês usam justificativas, argumentos o tempo todo, tem uma pergunta aí, eu quero muito saber. Qual foi a situação, a circunstância onde você utilizou o seu melhor argumento? 1 minuto, manda aí, eu quero saber. É isso aí. Vamos lá na participação, né, dos alunos. Já estou mandando muita coisa aqui, pro. Olha, eu gostei do que a professora Elaine disse aqui. Não podemos mais dizer sim porque sim. Para os filhos não cabe mais isso. Isso já foi. Agora você tem que explicar muito bem explicadinho. A professora mandou aqui, ó, o meu melhor argumento utilizei para o meu marido trocar de carro. Olha aí, tá vendo? Precisou de um argumento muito bom. O aluno Cauã dizendo, contar uma mentira para minha mãe. Então você mentiu, você não argumentou. Presta atenção, Cauã. Vamos lá, a Maria Luísa mandando. Em uma briga com um machista. Aí precisa usar bons argumentos. A gente tem que desconstruir isso, né? Então, a desconstrução exige bons argumentos. Muito bem. Guilherme, algumas apresentações na escola. Mas o que você argumentou, Guilherme? Na apresentação ou para não apresentar, né? Aí ficou a dúvida. O Vinícius manda na conversa, sim, nas conversas em geral a gente tem que argumentar, a gente o tempo todo está argumentando, né? O aluno Nicolas falando, quando jogo com os meus amigos e ele acha que você é viciado, né? Então você tem que argumentar bem, mostrar por que você é bom.
Vamos ver mais algumas aqui. A aluna Natália dizendo os debates entre amigos e família. Tá rolando muito debate, o tempo todo a gente argumenta. E é isso, aí a maioria está falando de jogos ou de conversa. Sempre tem que estar usando bons argumentos para poder Ótimo, fazer então valer. assim, em situações diversas utilizamos argumentos, né? Principalmente para justificar uma situação, até mesmo que você quer, como a professora colocou, trocar de carro, mas por quê? Qual a justificativa? É necessário nesse momento? Então assim, nós vamos pensar agora nessa questão, como eu mencionei, semântica. O argumento ali no contexto do sentido. Por que no sentido? Porque se formos só levar na parte gramatical, depende do contexto, a palavra ali a pessoa quer utilizar com outra situação modalizadora, que é o que nós estamos vendo agora. Como que fala nessa questão modalizadora, professor? É assim, olha, a palavra aparece ali, vamos pensar assim, o cachorro está com raiva. Aí você tem que pensar, qual é o contexto desse cachorro? É um cachorro que está com a doença, a raiva, ou o cachorro que está tendo ações parecidas, né, assim, de nervosismo? Qual é o sentido da raiva em si ali? Até uso bastante essa questão aí. Questão de argumentos, como eu mencionei, o tempo todo. Mas como que é? Nós vamos hoje prestar bastante atenção nesse quesito. Tem um texto, esse texto está no caderno de vocês do aluno do 8º ano. É um texto que vem falar sobre a questão dos remédios, de antibióticos. Nós iremos fazer a leitura do texto e depois pensar ali nos modalizadores que aparecem, qual o valor semântico, o valor que está ali é o valor literal da palavra ou a palavra está no sentido figurativo, no sentido mais abstrato, que para uma pessoa pode ter um sentido e para outra pessoa outro sentido. Então nós vamos entrar nessa questão. Então na tela para vocês aí o texto, eu irei fazer a leitura de 2 partes e o professor Mauro lê mais 2 partes. Vamos lá, então, na tela. Por que as indústrias farmacêuticas têm pouco interesse em investir em pesquisa e no desenvolvimento de novos antibióticos? Os antibióticos revolucionaram a medicina do século XX. Paradoxalmente, no entanto, as companhias farmacêuticas que obtiveram grandes lucros com a comercialização delas abandonaram as pesquisas de novos produtos. Na edição de agosto, a revista Nature discute as razões pela falta de interesse na pesquisa e desenvolvimento dessas drogas, cada vez mais essenciais no mundo em que cerca de 700 mil pessoas morrem anualmente infectadas por bactérias resistentes. No artigo é citado, por exemplo, o exemplo da Paractec, pequena farmacêutica que está com a sobrevivência ameaçada, apesar de ter lançado em 2019 um antibiótico omodaciclina contra heterobactérias resistentes. As grandes companhias que se retiraram da área alegam que os preços praticados no mercado são incompatíveis com os investimentos necessários. Como consequência, a tarefa ficou por conta de pequenas empresas de biotecnologias, dependentes de financiamentos nem sempre disponíveis. Nos últimos 2 anos, 4 dessas companhias foram à falência, depois de investir uma década em pesquisas, retirando de circulação ou reduzindo a disponibilidade de 5 dos 15 antibióticos aprovados pela FDA, desde 2010. Comercializar um novo antibiótico é tarefa complexa. Segundo a OMS, apenas 14% dos que chegam a entrar na fase 1 de estudos clínicos têm chances de serem aprovados pelas agências reguladoras. Os economistas estimam em 1,4 bilhão de dólares os custos envolvidos até a aprovação, que ainda devem ser acrescidos de dezenas de milhões para marketing e supervisão. As gigantes Merck e Eli Lilly, que produziram antibióticos na segunda metade do século passado, distribuíam esses custos entre outras divisões da companhia, recurso de que as pequenas empresas de hoje não dispõem. Apesar de aprovada para combater pneumonias e infecções de pele por bactérias resistentes, a omodacilina
omadacyclina, bem como outros antibióticos, é pouco atraente aos investidores por diversas razões. A primeira é a resistência bacteriana, que começa a aparecer com a utilização do medicamento, característica que limita sua vida útil. A segunda é a duração da antibioticoterapia, que palavrinha linda, geralmente medida em dias ou semanas, no máximo. A terceira é a dimensão do mercado. O Centers for Disease Control and Prevention calcula que ocorram 2,8 milhões de infecções anuais por bactérias existentes nos Estados Unidos, número bem menor do que os 7,4 milhões de americanos com diabetes, que fazem uso diário de insulina por ano. Os especialistas estimam que, para se tornar viável, o antibiótico deve atingir vendas de 300 milhões de dólares anuais, no mínimo. Assim, o mercado inteiro para enterobactérias existentes renderia no máximo 290 milhões de dólares por ano. Orçamento que daria suporte a apenas um antibiótico novo contra esses germes causadores de tantas mortes pelo mundo. As bactérias se tornam cada dia mais resistentes. No decorrer do século XXI, corremos riscos de voltar ao tempo em que assistíamos às mortes por infecções sem medicamentos para impedir o desenlace. Olha só que matéria interessante, hein? Interessante. Até chamo a atenção e falo um alerta aqui, porque aparece o nome de um medicamento, né, professor? E assim, normalmente a gente não divulga, né, procura não falar o nome de nenhum tipo de medicamento por conta, né, da pessoa ter automedicação, então tem que ter muito cuidado. Mas aí a questão entra aí no nosso contexto, nós estamos pensando aí sobre a questão da bactéria ou das bactérias e antibióticos. É o texto que vocês têm aí na página 34 como atividade. E nós vamos falar um pouquinho desse texto. O que o autor quer passar aí? Quem é que escreveu esse texto? Nós temos aí, o texto é de um infectologista, uma pessoa da área da saúde, e no contexto aí o Drauzio Varela, ele fala sobre, né, o que funciona, como funciona um pouquinho especificamente dessa medicação, tá? Desse remédio. Mas ele vai falar que tem outras bactérias e por conta disso surge a questão de bactérias mais resistentes e as pesquisas pararam, né, estacionaram em um certo momento. Então, nós temos os antibióticos, são normalmente muito conhecidos porque só tem aqueles nomes comuns. Se perguntar até para seus pais, provavelmente eles vão falar nome de antibióticos que eles já sabem de cor. E aí tem essa questão, tá? Sobre automedicação. Cuidado, vamos lá. Então, sobre esse texto aí também, eu lembro o seguinte, vocês também podem até comentar, assim, se nesse contexto, se viu algum modalizador diferente, até por se tratar, tem duas siglas aí, talvez vocês não conheçam, apareceu FDA, né? Que é a sigla para a Agência Reguladora de Alimentos, e também até a parte de cosméticos, porque precisam ser liberados, tudo precisa ser liberado. Essa FDA, ela é uma agência que ela se preocupa com a questão dos alimentos e também com a parte cosmética, no quesito assim, das embalagens, se o produto chega ao consumidor numa embalagem adequada, se ali os aditivos estão corretos ou da forma correta. Então, essa é a preocupação dessa agência reguladora. Depois apareceu a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde já é esse contexto, né? Vários países se organizam para pensar no contexto não só da nutrição, mas situações que envolvam a saúde, como saneamento básico, economia, porque é um contexto. Então, vamos lá, essas siglas que apareceram, já expliquei. E tem perguntas, lógico que tem perguntas para vocês. Então, uma pergunta, na verdade, vou colocar duas perguntas na tela sobre esse texto. Eu espero que tenha feito aí sentido. Vocês têm o texto, até pedir para vocês lerem com antecipadamente para saber o contexto e agora responder. Depois eu vou dar 2 minutos porque são duas questões. Então, na tela, e se precisar, a gente volta ao texto sem problema, tudo bem? Então, vamos lá. Tem duas perguntas para vocês. Qual é o assunto que foi discutido, fala nesse texto, né? A primeira. A segunda questão. De acordo ou segundo esse texto, quais são as causas e as consequências das indústrias farmacêuticas investirem muito pouco em pesquisas e no desenvolvimento de antibiótico? Por que elas não querem trabalhar mais com isso? Por que só fizeram essas poucas pesquisas e nunca mais voltaram? Então, vou dar 2 minutos e em algum momento eu volto no texto para vocês conseguirem também auxiliarem na resposta, tá? Então, vamos lá, oitavo ano.
Voltando então, ó, a aluna Clévia Maria dizendo o investimento em pesquisas e novos antibióticos. O aluno Kaique, extinção de pesquisas nos antibióticos. O aluno Luiz, o investimento em pesquisas e novos antibióticos. O aluno Afonso, sobre o que as farmácias não anunciam novos remédios. Tiago, os antibióticos que revolucionaram a medicina. O aluno Juan, o investimento em pesquisas e novos antibióticos. A aluna Ana Clara também, sobre antibióticos. E a 2, porque pode ir à falência, né? A aluna Nicole, investimentos em pesquisas em antibióticos. O aluno Eduardo dizendo, é antibióticos e a falta de investimento em pesquisas. Aí vem mais uma aqui, ó, agora, a aluna Lívia dizendo, o motivo da falta de interesse em investimentos em pesquisas farmacêuticas para a criação de antibióticos. Muito bem, então assim, nós comentamos então que está falando de uma agência internacional que ela cuida da parte de regulamentar alimentos, medicamentos, né, e também cosméticos, que seria para nós aqui no Brasil, nós temos também a Anvisa, que cuida dessa parte aí. Cada país tem o seu jeito, a sua legislação, os seus cumprimentos, então assim, não é regra para um alimento que de repente é proibido em um país, no outro é liberado, então vai de acordo ali com a vigilância sanitária, vai de acordo com as regras, as legislações de cada país. Então, muito bem, aí a resposta deles foram excelentes, vou colocar na tela e iremos comentar algumas partes muito importantes aí. Se tiver qualquer contribuição também, professor Mauro, pode falar aqui que também esse é o momento. Quando eu falei, como o assunto é trazer argumentos e informações, sempre são bem-vindas. Então, na tela aí para vocês a primeira resposta. O texto, então, ele discute a questão que essas indústrias farmacêuticas, né, ela tem pouco interesse em investir, né, em pesquisas, em desenvolvimento de novos antibióticos. Então, foi essa resposta que vocês tiveram, foi muito boa. E a segunda, né, fala sobre que há uma complexidade em torno da fabricação de antibióticos. Assim, né, ele aponta por que tem pouca pesquisa. A falta de pesquisa é por quê? É incompatível com o mercado, porque o investimento não é, vamos dizer assim, eu coloquei necessário dentro do contexto ali, porque é pouco investimento, ou melhor, tem muito trabalho, mas não é valorizado no mercado. Foi isso que estava falando lá no texto. Então, assim, de modo geral, é isso, os investimentos necessários, o que traz. Como consequência, a saída dessas grandes empresas, elas param de produzir os medicamentos porque não acham que é viável. Então, eu coloquei ali de modo resumido para vocês, aí eu coloquei a tela toda, mas de modo geral seria isso, né? O texto fala sobre o uso de antibióticos. Por que as empresas não querem trabalhar? Porque para elas não é rentável. E a população já conhece os tipos de antibióticos e usam eles até de maneira aleatória. E até tem depois um comentário aí na próxima questão, tá? Então vamos para a próxima questão e eu quero comentar com vocês. Então vamos lá. Identifique alguns argumentos utilizados pelo articulista, ou seja, por quem construiu o texto, para falar do ponto de vista dele. 1 minuto. Então, pode colocar com as palavras de vocês. Ó, professora, precisa colocar do jeito que está? Não, o que você lembra ali? O que ele coloca como argumento? 1 minuto. Voltando, né? Vamos lá, a Prolúcia colocou um comentário aqui que eu achei interessante. É assustador pensar que há o risco de voltar a ter mortes em consequência de infecção por falta de medicamentos. Ou seja, voltar à Idade Média quase, né? Que quando morria por qualquer coisa, exatamente porque a gente não tinha esse avanço tecnológico, né? E que hoje nós temos, mas aí é uma questão para os alunos pensarem, né? Todos nós pensarmos, né? Como que essa questão financeira, ela intervém tão forte, né? Não é viável economicamente.
e as vidas das pessoas vão ficar em risco. Bom, é um debate aí para vocês. Mauro, enquanto você está lendo as próximas questões aí, aproveitando essa deixa da professora, realmente, professora, por quê? Eu posso falar algo por experiência. A questão das bactérias, eu tenho febre reumática porque eu tomei muito antibiótico, o mesmo tipo de antibiótico era sempre receitado, o meu organismo criou já uma certa resistência. Então, aí por conta disso tem que tomar uma outra medicação a cada 15 dias, né? Eu vou falar até o nome que é popular mesmo, né? Porque eu falei não falar sobre remédios, mas chama Benzetacil, uma injeção. Por conta disso, os antibióticos já não fazem mais efeito no meu organismo e não temos mais produção de outros tipos de antibióticos resistentes, no caso, para poder matar essas bactérias que estão já no meu organismo. Então, é uma situação muito complexa. Que já é real, né? Olha, os alunos estão mandando que não tem um retorno satisfatório, o argumento que ele usou, a falta de interesse por não ter retorno satisfatório, usou o nome, a voz de autoridade do Drauzio Varela. Guilherme mandou falta lucro, e a maioria deles respondendo isso, que não tem um retorno por falta de lucro. Exatamente, né? Porque eles pararam naqueles antibióticos, não produzem mais porque não dá lucro. E a população já tem o organismo super resistente a essas bactérias que realmente cada vez mais até viram um pleonasmo, ficam super resistentes. Então tá, então a resposta aí para vocês aí na tela, eu vou fazer a leitura e vamos comentar. Bom, o autor cita como argumentos para justificar a falta de interesse das indústrias em investir na fabricação desses antibióticos, né, e a falência das empresas em função dos altos investimentos e os baixos lucros. A complexidade está em torno da comercialização e ainda situações relativas à resistência e à duração, né, no caso aí dos antibióticos. Realmente o autor cita essa situação. Para eles não é lucrativo, então para algumas farmácias ou para a pesquisa não é lucrativo. Nós, população, temos que ficar com os antibióticos que tem aí no mercado. Então, próxima questão. Se tiver mais depois relacionado, como é um texto dentro do contexto aí, tudo bem. Então, a última questão aí para vocês. Agora, o valor semântico, a palavra em si. Então, comente o valor semântico argumentativo dos elementos ou das palavras. No entanto e apesar de. Mesmo não sendo, se não voltar no texto, qual é o elemento que dá ideia em um texto a palavra no entanto, ou a locução, na verdade, né? Passou de uma palavra a locução. No entanto e apesar. Então, vou colocar rapidinho aí, alguns segundos lá no 5º parágrafo, tá? E no primeiro trecho, só para vocês verem aí, no entanto, e depois eu comento sobre isso. Então, um minuto não, vou dar alguns segundos, só para voltar na tela naquele texto, e depois vocês podem mandando aí a resposta. O que significa no entanto? Qual é o valor? Quando eu falo uma oração, tem uma frase, eu falo assim, olha, aconteceu isto, no entanto. No entanto, ele dá a ideia de quê? E o apesar da ideia de quê? Ô, Pro, vamos mandando aqui, acho que eles já vão mandar agora direto, mandando? Porque o nosso reloginho está correndo. Ele dispara. Vamos ver aqui se eles mandaram. Ó, no entanto, eles estão mandando aqui a diversidade, a Provanilda mandou, né? Apesar de também vocês podem colocar. Conectivo, né? A ideia de oposição, de adversidade, oposição. Eles estão mandando aqui oposição à diversidade. Eles são muito bons nisso. Né? Então eles já mataram literalmente a charada, né? No entanto, e apesar da ideia de oposição, de algo contrário. Aquela coisa de adversidade, né? Tinha tudo para dar certo, estava ali, mas, no entanto, dá uma quebra de paradigma ali, muda o contexto. Então, no entanto, é essa adversidade aí para vocês, tá? Então, o valor semântico ali aponta uma contrariedade. Muito bem. Então, alunos, acabou a nossa aula. Nós fizemos hoje a leitura desse artigo de opinião que tem como título Por que as indústrias farmacêuticas têm pouco interesse em investir em pesquisas e no desenvolvimento de novos antibióticos. Muito obrigada a todos, até a próxima aula. Obrigada, professor Mauro. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Obrigado pela participação dos professores e alunos. Até a próxima. Até.